a luz das labaredas gigantes no foco da câmera fotográfica. Depois, em meio à fumaça, o veado interrompe a fuga para olhar. A onça camufla o filhote. Na terra transformada em cinzas, sobrevive o coati. Imagens que denunciam as chamas que ameaçam a rica biodiversidade do bioma pantaneiro. Há 50 anos, eu sou testemunha ocular assim da beleza, mas também da destruição. Só que nesses 20 dias que eu passei no Pantanal, eu nunca tinha visto nada igual. É como se eu andasse por uma terra arrasada, sabe? A dantesca face do horror. Bichos desorientados, desidratados, desnutridos. Uma tristeza, uma desolação imensa. No Repórter Eco de hoje, você acompanha a luta pela vida no Pantanal em imagens registradas no período das queimadas pelo fotógrafo Araquém Alcântara. E veja também. Relatório de Jardim Botânico Inglês destaca que o Brasil, rico em biodiversidade, coloca em risco espécies de plantas pouco conhecidas por causa dos desmatamentos e do avanço da agricultura e da urbanização. E a família Dumont se dedica há mais de 30 anos à arte de bordar a natureza no interior de Minas Gerais. Uma colher de chá de solo na Amazônia pode ter até 400 fungos de espécies diferentes. Eles poderiam ser usados na alimentação e na fabricação de remédios, mas assim como muitas plantas, desaparecem sem ao menos serem conhecidos pelos cientistas. Desmatamentos e queimadas em todos os biomas brasileiros agravam a situação. O alerta está no relatório internacional do Jardim Botânico Real, Kew Gardens, instituição de ensino e pesquisa em Londres. Um mundo natural a ser desvendado. Cerca de 2.000 novas espécies de plantas são descobertas a cada ano. O Brasil lidera a lista. Em 2019, foram 216. Os dados estão no relatório do Kew Gardens de Londres, que une resultados de pesquisas de mais de 200 cientistas de 42 países. Muitas dessas espécies novas a gente encontra em fragmentos de ambientes muito devastados já. Então, é sempre uma alegria que você encontra. É sempre bom encontrar espécies novas, mas é um motivo de muita aflição, porque normalmente essas espécies estão restritas a pequenas áreas conservadas. 2 em cada 5 espécies de plantas estão agora ameaçadas de extinção. No mundo todo, os principais fatores que ameaçam a biodiversidade são a conversão de florestas e ecossistemas naturais para agricultura, agropecuária e urbanização. E no Brasil e em outros países também, a destruição, na verdade, das matas que estão ameaçando milhares de espécies. Isso não é sustentável para o futuro. Amazônia, Pantanal, Cerrado, Pampa, Mata Atlântica com suas restingas e manguezais. No país da maior biodiversidade mundial, nossos biomas sofrem com o desmatamento e alguns deles com queimadas intensas. Muitas espécies desaparecem sem ao menos serem descritas pelos cientistas. Algumas delas só ocorrem aqui, são únicas no mundo. Desaparecendo daqui, desaparecem do planeta. A gente já perdeu várias alternativas de plantas medicinais, alimentícias, fibrosas, e a gente nem sabia disso. Basta dizer que uma única planta, uma única espécie de planta, ela produz mais componentes químicos do que qualquer laboratório do mundo. A gente vê agora, por exemplo, a busca de remédios para combater, por exemplo, o coronavírus. Nas plantas poderiam existir várias dessas soluções, mas a gente sequer sabe que muitas plantas existem, né? Imagina então, a gente está num momento de perda de biodiversidade,
e a velocidade dos estudos não conseguem acompanhar essa perda. O relatório mostra ainda que 85 novas espécies de fungos foram descobertas no Brasil. Só na Amazônia, uma colher de chá de solo pode conter até 400 espécies de fungos diferentes. E cada um deles pode apresentar condições maravilhosas para aumentar a nossa alimentação, para nos dar remédios, para curar doenças que há muito tempo estamos batalhando para tentar enfrentá-las, e estão desaparecendo numa velocidade muito alta também. A destruição dos ambientes naturais envolve uma questão ética também. É importante a gente ter em mente também que a gente não deve conservar só o que é útil. A gente tem que conservar porque esses seres vivem com a gente no planeta, inclusive, né? Esse planeta não é só nosso. Esse planeta abriga diversos outros seres vivos e que a gente deveria ter o respeito de coabitar o planeta junto com eles. O relatório mostra ainda que subestimamos o potencial de uso da biodiversidade. 4 bilhões de pessoas do planeta só dependem de 3 plantas, o arroz, o trigo ou o milho, enquanto que identificamos mais de 7 mil plantas disponíveis para a alimentação mundial. 80% do biocombustível mundial ele provém de apenas 6 espécies de plantas, mas a gente identificou mais de 2.500 espécies que poderiam ser totalmente aproveitáveis nesse sentido. A pandemia está aí mostrando para a gente que a devastação ambiental não é uma brincadeira. As mudanças climáticas estão aí mostrando para a gente que eventos cada vez mais severos vão acontecer, eles já estão acontecendo, e o relatório nos mostra que quão incapaz a gente está sendo de utilizar a biodiversidade de uma forma inteligente. Existem soluções científicas para se proteger a biodiversidade e aumentar o desenvolvimento socioeconômico de qualquer país. Não é uma dicotomia. Então, podemos, por exemplo, promover a produção sustentável de muitas plantas. Muitas espécies brasileiras que são cultivadas de uma forma bem sustentável ao meio ambiente também são grandes fontes econômicas para as populações envolvidas, e precisamos realmente transformar a nossa forma de lidar com a mudança do meio ambiente. E agora você acompanha as notícias socioambientais que tiveram destaque nesta semana. As emissões globais de CO2, um dos gases do efeito estufa, tem a maior queda da história na primeira metade de 2020. Diminuíram em cerca de 1,5 milhão de toneladas, 8% menos em relação ao ano passado. É a maior queda da emissão de dióxido de carbono na comparação com as registradas na crise financeira de 2008 e na Segunda Guerra Mundial. O estudo científico, publicado na revista Nature Communications, cita como fatores dessa redução a pandemia por Covid-19 e a retração econômica mundial. Restaurar 30% dos ecossistemas da Terra, além de absorver quase metade do carbono acumulado na atmosfera desde a Revolução Industrial, evitaria 71% das extinções de mamíferos, aves e anfíbios ameaçados. O cálculo foi feito por pesquisadores de 12 países. O líder do grupo é o cientista brasileiro Bernardo Strasburg, professor do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio e diretor do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Uma nuvem gigante de poeira e cinzas dos incêndios atingiu a região da Serra do Amolar e assustou moradores de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Nas últimas semanas, as queimadas avançaram sobre a serra, que é uma das regiões mais preservadas do bioma pantaneiro. O Pantanal já tem o segundo pior outubro de queimadas da história. Foram 2.536 focos em apenas 14 dias. O último registro mais alto no mês foi em 2002, com 2.761 pontos de incêndios no bioma. O número das 2 primeiras semanas já é o maior que o total de todo o mês de setembro passado, quando o bioma teve 2.430 focos. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós acabamos com
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, gera nova polêmica ao afirmar que o governo federal tem a responsabilidade de fiscalizar apenas 6% dos 15 milhões de hectares do Pantanal. O restante, segundo o ministro, cabe aos estados. A declaração foi durante a audiência na Comissão Externa do Senado, que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios no bioma. Ambientalistas criticaram a postura de Salles, lembrando que o Pantanal é patrimônio nacional e, por isso, é de responsabilidade do governo. Ao mesmo tempo, a Justiça Federal do Distrito Federal negou o pedido de afastamento de Salles do cargo de ministro. O pedido tinha sido feito pelo Ministério Público Federal em uma ação de improbidade, por promover a desestruturação das políticas ambientais. Em São Paulo, no julgamento de recurso contra a ação também por improbidade administrativa, o relator da primeira Câmara Reservada de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado votou contra a condenação em primeira instância de Ricardo Salles. No final de 2019, ele havia sido condenado por irregularidades no plano de manejo de área protegida da várzea do Rio Tietê, quando foi secretário do então governador Geraldo Alckmin. O julgamento foi suspenso depois de pedido de vista do processo por outros 2 desembargadores e só deve ser retomado em 5 de novembro. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pede que seja suspenso o uso e compra de retardante de fogo, defendido pelo ministro do Meio Ambiente. O produto foi usado no combate aos incêndios na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, no Pantanal e na Amazônia. Segundo recomendação de norma técnica do IBAMA de 2018, o produto deve ser aplicado somente em último caso por causa do risco de contaminação, até 40 dias após o uso. O governo federal prorrogou por mais 6 meses, até 11 de abril de 2021, o uso da Força Nacional em apoio aos órgãos ambientais para atuar nas unidades de conservação na Amazônia. Apesar do apoio das tropas, o número de queimadas na floresta amazônica este ano superou o recorde anterior de 2005 e passou a ser o maior da história, com mais de 15 mil focos de chamas, de acordo com o INPE. E você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. A arte de bordar cenários naturais em obras feitas pela família mineira Dumont. Uma família de Pirapora, interior de Minas Gerais, há mais de 30 anos borda com poesia e traços delicados as cenas da natureza e do cotidiano das pessoas. O grupo Matizes Dumont atualmente ensina para comunidades a arte tradicional do bordado feito à mão. Lá perto do telhado, o beija-flor fez o ninho. Parece observar do alto as obras coloridas que enfeitam, ali embaixo, painéis nascidos das agulhas e da imaginação do grupo mineiro Matizes Dumont. A minha mãe ensinou, como toda mãe naquela época dos anos 50, 60, ensinou minhas irmãs a bordar. E elas bordavam aqueles riscos comuns, esses riscos que vêm da avó, né? Inclusive essas técnicas a minha mãe aprendeu com as amigas dela e com pessoas mais velhas do que ela. Eu tinha uma irmã muito rebelde e ela não queria fazer aquilo, ela queria ser livre. E como eu já era ilustrador, nós ajuntamos, né? Eu resolvi ilustrar os livros que eu tinha encomenda a fazer em bordado. E aí começou esse trabalho de ilustração. Incontáveis livros e capas de discos ganharam formas esculpidas pelas agulhas dos irmãos. Os filhos de Dona Antônia, Marilu, Marta, Sávia e Demóstenes. Cada obra é sonhada, bordada e arrematada
em união familiar. Eu faço o desenho em Tiradentes e depois mando pelo correio e elas bordam. Elas decidem a cor, qual linha usar, qual tecido. E aí, às vezes, eu volto a bordar também. Às vezes, volta para mim e esse trabalho passa de mão em mão num coletivo. O vai e vem da agulha no tecido, criando formas, ganhando vida, eles começaram a treinar em Pirapora, interior de Minas Gerais. As brincadeiras de criança, às margens do Rio São Francisco, as belezas tortuosas do Cerrado são memórias transformadas em arte. A gente também foi descobrindo que as formas tortas do Cerrado também podem ser bonitas. Então, olhar para o Cerrado, ou para a Mata Atlântica, ou para qualquer aspecto da natureza, tem aquela beleza diferente, né? As belezas de um Brasil inteiro eternizadas pelas mãos da família Dumont. Com linha e agulha, histórias são bordadas no tecido há mais de 30 anos. E a natureza transborda em cada obra. E a gente foi descobrindo que, assim como a água, o cerrado, o vento, o crepitar do fogo, a sombra do fogo da lamparina na parede, o bordado fazia parte da vida da gente. Essa vida simples, em contato com a natureza. E aí a gente já começou a olhar para o bordado, seguindo uma orientação inicial da minha mãe, do meu pai, para olhar a natureza, olhar a composição de cores, os matizes da natureza. A gente começou a envolver comunidades, né? Em geral, comunidades carentes. E preocupados também com geração de renda. E já ensinamos assim, centenas de mulheres pelo Brasil afora a bordar. A agulha percorrendo silenciosa os caminhos do tecido. O limite de cada ponto é onde a imaginação mandar. O bordado livre é o quê? Você ser livre. Então, você só pode ser livre se você estiver liberto dentro de você de convenções. A partir desse momento que você se liberta dessas convenções, do avesso perfeito, do bordado ser sempre com linha de seda, sempre com o mesmo tipo de fio, não, a gente rompeu com isso. E a gente foi descobrindo que isso dava movimento no bordado, que isso dava textura. Então tem o azul do rio, que está dentro da gente, bordado dentro da gente. As formas tortas do cerrado passaram a ter esse significado para nós, de desenvolver para ir além daquilo que é convencional. Isso que é o bordado livre. E você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. O fotógrafo Araquém Alcântara registra a destruição em meio às queimadas e a luta pela sobrevivência no Pantanal. O fotógrafo Araquém Alcântara, um dos precursores da fotografia de natureza no Brasil, registra há mais de 50 anos as belas imagens dos biomas do país. Ele foi até o Pantanal no pior período de queimadas e documentou a destruição e a resistência da vida em meio à terra arrasada. A luz das labaredas gigantes no foco da câmera fotográfica. Depois, em meio à fumaça, o veado interrompe a fuga para olhar. A onça camufla o filhote. Na terra transformada em cinzas, sobrevive o coati. Imagens que denunciam as chamas que ameaçam a rica biodiversidade do bioma pantaneiro. Há 50 anos eu sou testemunha ocular assim da beleza, mas também da destruição. Só que nesses 20 dias que eu passei no Pantanal, eu nunca tinha visto nada igual.
É como se eu andasse por uma terra arrasada, sabe? A dantesca face do horror. Bichos desorientados, desidratados, desnutridos. Uma tristeza, uma desolação imensa. Em meio ao maior incêndio da história documentada do Pantanal, Araquém Alcântara, pioneiro em fotografia de natureza no Brasil, seguiu o rastro do fogo e de suas vítimas, como o tuiuiu, ave símbolo do bioma, que levanta voo para escapar das chamas. Primeiro, um sentimento profundo de revolta, misturado com dor, com impotência. E, por outro lado, um impulso muito forte de continuar gritando, de continuar dizendo o canto. Eu poderia ter focado nesse meu ensaio que viralizou só na morte, mas eu comecei a perceber que eu tinha mais era que fotografar os bichos resistindo, fugindo do fogo, caminhando por terra queimada. E algumas imagens passam essa coisa de que a natureza há de sobreviver. Só que nós precisamos elevar o tom, precisamos gritar, precisamos sair às ruas, precisamos proteger, porque está aí, está em todos os jornais. O fogo nunca foi tão grande. A estiagem é a maior em 60 anos. A luz do Pantanal sempre seduziu Araquém Alcântara. O fotógrafo já visitou a região incontáveis vezes desde 1986. Produziu 3 livros sobre o bioma e prepara um 4º. A maior planície inundável do mundo é uma de suas matrizes criativas e mais sérias preocupações. Com os incêndios, onde antes ele só via cor, hoje há também escuridão. É a paisagem que é maior do que muitos filmes de ficção. É a paisagem arrasada, árvores de 15 a 20 anos que não vão se recuperar mais, mortas. É o negrume, né? O negror. Nesse cenário de horror, é a imagem da vida que resistirá. É uma onça pintada que o fogo, nos dias anteriores, passou pela área dela, ela sobreviveu intacta, saudável, e ela está sentada, dizendo tudo nos olhos dela. Ela está dizendo, olha, eu sobrevivo, eu sou a natureza do Brasil. Então ela me representa a força. Quem dedica a vida a registrar as belezas do Brasil não quer ver a vida eternizada apenas na fotografia. Para ele, recuperar o Pantanal depende do despertar da consciência de um país inteiro. Eu acredito na regeneração da natureza, acredito na possibilidade de uma nova consciência. E eu acredito que o Brasil tem tudo para se transformar numa grande potência verde. A Amazônia já é um grande ativo, a bioeconomia está crescendo. É uma questão só de mudarmos o modo como encaramos a Amazônia e os nossos biomas. É preciso parar o desmatamento já, não dá mais para ficar. Nós já estamos entrando num ponto de inflexão, que a Amazônia está se savanizando, vai produzir menos chuva. Tanto é que o agronegócio já percebeu que tem que se aliar a atitudes, a ações sérias de manter a floresta em pé. Porque o agronegócio não precisa de derrubada de floresta. O Pantanal precisa de suas belezas vivas. E o Repórter Eco de hoje termina aqui, mas você já sabe, a gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e desafios na área socioambiental. Até lá!